Hoje hoje estou muito alegre hoje. Glória a Deus. Eu ri quando o Oswaldo disse assim, que os que são do diabo já estão na mão do diabo mesmo. E eu comecei a rir, como é que fica o diabo com isso? Mas ele não tem coragem de dizer para os seus, olha, nós estamos atolados. Vamos tudo para o inferno. Duvido que ele venha dizer. Aí eu comecei a rir. Mas eu gostaria que os irmãos se unissem hoje. Eu vou pedir ao pastor Oswaldo para ele falar as coisas aqui. Os irmãos que querem falar, pode falar também. Nós vamos ler num lugar muito difícil. E os irmãos vão ver que coisa maravilhosa. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías, capítulo 55. Irmãos, desculpe, 35. Vamos ler todo o capítulo. Eu gostaria que os irmãos dessem atenção a essa palavra, que os irmãos se apossassem dessa palavra. Os irmãos vissem o que foi que Deus fez com a gente e qual é o nosso proceder. Amém. A igreja. Nós vamos falar da alegria, só de alegria. Vamos deixar fora os problemas, as dores, a agonia, a amargura, angústias. E eu gostaria que cada pessoa lesse o versículo. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará, de alegria exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e o de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos coxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanque, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que traziam os chacais haverá ervas como canas e vinhos. E ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho do Senhor. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer por ele o caminho, não errará, nem mesmo por outro. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os que foram resgatados por Deus, cantando, irão voltar e chegar até Sião. Carregarão uma alegria sem fim e serão acompanhados de prazer e alegria. A tristeza e o pranto fugirão. Amém. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu sei que os irmãos já te louvaram por essa manhã maravilhosa, por a noite. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha compaixão de nós. Tenha misericórdia. Nos dê da tua graça, do teu Espírito. E glorifique o teu nome aqui nessa manhã. Para que cada um de nós saia daqui alegre e feliz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava lendo estudando hoje isso aí, e eu estava vendo que coisa maravilhosa
coisa maravilhosa. Se eu perguntar aos irmãos, e eu gostaria que cada um falasse qual foi o versículo que lhe chamou a atenção dessa leitura que foi feita. Que você, eu estou fazendo isso para ver se os irmãos estavam lendo de verdade, se estavam ouvindo de verdade, porque às vezes a gente diz que ouve, mas não estava ouvindo. A Bíblia diz isso. Às vezes a gente diz que está vendo e a Bíblia diz que a gente não estava vendo. Isso era só ligando. Então eu gostaria de saber o que foi que chamou a atenção os amados. Qual foi o versículo que lhes chamou mais atenção desses aqui, que foram lidos? E ali haverá bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que se for ele caminho, não errará nem mesmo louco. Coisa boa. Você lhe chamou a atenção esse versículo. Até os doidos acertarão com o caminho. E outra pessoa? Esse versículo 3 que sempre me chama a atenção quando eu leio. Eu tiro muito para mim, como toda a palavra de Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Aqui, eu gostaria de mostrar para os irmãos as coisas que a gente pode fazer. Essa daí desse versículo, quem faz é nós. Viu? Que os crentes ruins, eles têm um negócio, eu descanso. Deus vai fazer, mas aí não, aí é você. Aí tá, ele está dizendo com autoridade a mim, fortalecei. É eu que tenho que fortalecer. Certo? O primeiro versículo é o caminho, que até os doidos acertam com ele. E agora aí, esse doido que acertou, tem que fortalecer as mãos, os joelhos, certo? Aí Efésios, irmão Paulo mostra como é que você fortalece. Tá vendo? Pronto. Quem não souber, pergunta para o pastor Oswaldo que ele sim, que ele mostra onde é. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Glória a Deus. Aí você vai ver. É para ir para junto das águas. É verdade. É para ir para as águas para ser fortalecido. E até para as águas ele nos leva. Nós vamos ver na leitura de hoje. Quando nós vamos passear na palavra, você vai ver como ele nos leva às águas. Mas, meus irmãos, tem mais gente que tem que chamar a atenção? O 6 ele diz assim: os coxos saltarão como o cervo, e a língua dos mudos cantará. Secos. A língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros Tá vendo Eu vejo esse poder. como o Valdomiro não está aí? E ele está dizendo aí que os cegos vão ver, os surdos vão ver, ainda que seja cego, mas está vendo. Ainda que seja surdo, mas está ouvindo. Isso aí é isso. Aí os crentes pensam que a incredulidade toda pensa que tem que ir lá não sei aonde, que lá faz essas coisas. Mas aí, meus irmãos, está falando do poder de Deus. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, isso tudo é em louvor e adoração, o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você vai ver isso, que coisa maravilhosa. Eu estava lendo e me deu uma alegria grande, porque eu comecei a ver a necessidade que se tinha desse Salvador, Jesus Cristo. E nós estamos com Ele e estamos sofrendo muito. Como é que a gente se esquece, né? Sofrendo. Começa. Aí é esse verso, capítulo Oswaldo, é todo cheio de promessa. Porque o coxo, ele mal pode andar, né? E ele saltar como beirado Não é brincadeira. é uma alegria invisível. Estão entendendo? Ele pode continuar coxo. É porque na verdade é uma coisa Só que do espírito, porque quando é eu no não sei espírito. fisicamente
atrofiado de algum medo, mas ele tem uma liberdade que muitas vezes eu, que entre aspas, me acho perfeita fisicamente, não tenho. Essa liberdade no espírito. É porque aqui fala das árvores que bateram palmas, fala do ermo que nasceu o rio. Isso tudo, meus irmãos, nós estávamos numa situação do diabo. O diabo que manobrava, nós éramos filhos da ira, das trevas, éramos ignorantes, éramos inimigos de Deus. E Deus teve misericórdia e mandou o seu tudo para cá, seu Filho, Jesus Cristo. Isso aqui está falando disso. Os irmãos vão ver. Está falando de Jesus Cristo, do Filho de Deus. A gente não precisava nem pregar, nem nada. O que a gente devia fazer mesmo era levantar as mãos e agradecer, louvar a Deus por isso. Muito obrigado, Pai, pelo teu Filho. Está entendendo? A gente já leu isso aqui, se a gente compreendeu, se o Espírito Santo de Deus já nos mostrou, só existe alegria. Irmãos, eu digo a vocês com sinceridade, vamos abandonar os nossos problemas, essas coisas que a gente segura-se neles. Vamos deixar essa praga, meus irmãos. Vamos ficar com Jesus Cristo. Amado, assim, o grande problema, irmão, é que a gente desenvolve uma alegria na fonte errada. A nossa alegria é no campo só da alma, só no campo de ter dormido uma noite boa, só no campo de comido ter uma mesa bem, farta, comida bem. Aí a gente se alegra aí. Mas quando vem o problema, aí vai se entristecer. Porque isso é a nossa alegria. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos, eu falo isso, em nome de Jesus Cristo, me ouçam e não fiquem tristes comigo, mas o crente cheio de problema é nojento, aborrecido, por isso é aborrecido, não é não? Eu não gosto de crente cheio de problema. Eu aceito, se você me contar seus problemas, eu aceito tudo. Só que eu não acredito em você. Porque está assim, como ele está dizendo, não tenha dúvida, ele está falando uma verdade aí. A gente anda numa área eu tenho que dormir em berço de ouro, está entendendo? Eu tenho que andar no caminho com tapete. Aí Deus é maravilhoso, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é uma beleza. Quando eu tenho qualquer coisa, aí pronto, murchei. Murmurando, e olha, o murmurador é uma desgraça. Você, até no caminho do crescimento espiritual, você atrapalha Cristo. Porque você falou ontem, né? Sem mim não podemos fazer. E às vezes eu me encho de uma autoconfiança, de uma mansidão própria, eu me encho de uma força minha, e é carne, não é Cristo. É carne. Eu preciso me colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu não posso, eu não tenho, mas faz, para que eu ande num caminho seguro. Sabe, às vezes eu fico triste quando eu vejo, às vezes eu mesmo amanheço o dia cantando, dançando, alegre, mas é algo que é acima do meu normal. A palavra diz, perto seja a vossa moderação. O que é moderação? Moderação nem eu correndo, nem andando, nem parado, mas é um caminhar onde aquilo é uma constância. Mas às vezes eu quero demonstrar algo da minha alma que não é do Espírito. Isso atrapalha por quê? Porque essa mesma pessoa vai ser vista machada, espravejando, zoando, blasfemando, sendo um contra-testemunho. Então, que a gente possa, não que a gente não possa em um momento deixá-lo extravasar, cantar como Ana, como Maria, mas que isso não seja uma constância. Que a gente não faça esse comportamento na alma e depois na mesma alma esteja amaldiçoando. Eu lembro de Jesus quando ele estava no maior perigo, que foi quando ele foi falar com a pessoa, ele foi chamado. Vocês não sabem o que é isso. Quando é chamado
um malfeitor para conversar com a autoridade. É terrível. E lá ele começou a falar, dizendo, tu és não sei o que, não o que, Jesus calado. E ele se aborreceu e disse assim, tu não falas nada? Lembram disso? Que Jesus estava dessa forma aí, ó, andando devagar. Nós precisamos aprender a caminhar devagar. Jesus não falou nada. E o cara ficou com raiva. Se ele tivesse falado, ele tinha dado um murro, que eu levei um murro uma vez aqui nesse peito, que nunca passou a dor. Aprendi a conviver com essa dor. Está com mais de 40 anos, ela não sai do meu peito. Noite e dia, durmo, acordo. Foi um murro doido que eu levei aqui. De um homem, de um dos carrascos poderoso. Não esperava, que naquele tempo eu era jovem, podia ter endurecido o peito, não tinha tido nada, mas eu não sabia. Ele me deu um murro de repente. Por quê? Por que foi que eu levei esse murro? Porque eu falei. Jesus, se tivesse falado, tinha apanhado também lá. Que eles provocam para poder maltratar. Mas o crente, meus irmãos, hoje de manhã, vamos aprender isso. Vamos sair daqui. Vamos aprender isso aqui. Tantas promessas que a gente vai ver. Aqui fala da grandeza do reino de Deus. Que está preparado para todos nós. Efeito da justiça, né? É o efeito da justiça. Nós vamos ser convidados por Jesus Cristo. Ele vai dar um apoio. Vinde a mim todos os benditos do meu Pai, e tomem por herança o reino de Deus, que foi preparado para todos vós. E o irmão Souza vai junto. Lá ele é, mas você. Eu sou o Souza. O senhor nunca ouviu falar no Souza? Não conheço. Mas eu trabalhei tanto, me esforcei e sofri e tal. Não te conheço. Aparte-se de mim para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. E eu posso dizer para ele, eu profetizei no seu nome e expulsei os demônios. Não te conheço. E aí? Sabe por quê? Fiz tudo isso, mas não andava devagar. Se você... A gente acha que não. Como o senhor falou ontem, quando o homem disse que era o maior pecador, quando você confirmou, é isso mesmo, ele se entristeceu. Do mesmo jeito, eu falo que não sou, que sou isso, mas vai alguém dizer que eu sou, vai alguém dizer desse me ofende profundamente, eu assim até declaro, mas aqui isso é apenas da boca para fora. Verdade. Não é uma verdade. O primeiro versículo diz: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como rosa. Mas se você for ver, o que é isso? Aí se você não crê na palavra de Deus, não tiver o poder do Espírito Santo, você não vai entender isso. Essas coisas vai ter vida como rosa. Está entendendo? Aí você vai para aqui em Isaías mesmo, 55 e o verso 12. Aí ele vai falar, vamos ver se a gente entende alguma coisa. E eu gostaria de convidar os irmãos, se entender alguma coisa, falar. Pode falar. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aleluia! Aí eu vou sair. E você também vai sair. Mas com tristeza. Por causa da minha mulher, por causa dos meus filhos. Olha, por favor, vamos deixar esse povo. Nós vamos se desgastar se a gente ficar ligado a esse povo.
Esse povo ruim. Não brinque não. Aí eu saio com tristeza. Tenho minha razão. Vocês provam. O irmão Souza tem razão, porque é um sofredor. E eu me monto nesse sofrimento miserável, e saio com tristeza. Qual é a vantagem? Eu vou com tristeza? Se alguém disser, saiam com alegria. Isso, o homem quando se alegra, ele está esquecido das coisas que não prestam. Está entendendo? Um dia desse eu me encontrei com um jovem feio na igreja, um cara feio de verdade. E pastor, eu quero falar com o senhor. Pois não. O senhor sabe, essa menina aqui namora com todo mundo, mas ninguém me quer. Eu digo, deixa tu ser besta, rapaz. Louva a Deus por isso. Tu vai só criar problema. Por quê? Porque você é feio, macho. Você é feio, essa menina são bonitas, vão te largar chifre. E ele baixou a cabeça e deve ter entendido. O cara não é crente, rapaz. O que ele quer com outra coisa? Segundo a mãe de Daniel, sempre há um sapato velho com o pé cansado. Deve montar o sapato. Não é verdade? Nada vai entristecer o crente em Jesus Cristo, rapaz. O crente em Jesus Cristo é maravilhoso. Ele tem poder, ele pode. Aí está falando que ele. Nós ouvimos na leitura aí que ele faz como o veado. Não é descer da rua, não. É o veado mar. Pulando alto. Pula, meu amigo. Pula mesmo. Ninguém ouve. O caçador tem dificuldade. O veado dá pulo de fogo. Passa por cima do caçador e ele é capaz de não ver o veado. Isso assim é o crente em Jesus Cristo. O homem que confia. Está entendendo? Pode ser aleijado, cego, surdo, preto, feio, pobre, mas tem essa alegria gloriosa, habita nele o poderoso. A Bíblia diz que o que está em nós é o quê? Maior do que o que está no mundo. Eu tenho que crer que tem alguém em mim aqui maior do que o que está lá em Caracá dirigindo esse povo todo pulando carnaval com dinheiro, com prostituição, com droga, com esse poder desgraçado, que isso é um poder perigoso do diabo. O nosso é muito maior. Teve um paralítico aqui com esse poder, tem mais poder do que ele que está dirigindo o mundo inteiro hoje. Eu tenho que crer nisso. Mas os crentes desviam, saem com tristeza. Quer ver? Diga isso não é. Você vive triste por quê? Porque você se apegou-se às coisas ruins e não tem condição de louvar o Senhor. Vamos lá para... Eu diria que a nossa tristeza talvez seja porque eu descubro que eu não posso mudar. Eu descubro que eu não posso fazer. Engraçado, a gente está falando isso. E eu até tentei fazer, usei todos os métodos cabíveis e tangíveis, e eu não consegui. Talvez a minha tristeza é a minha frustração da incapacidade. E aí vem a depressão. Não foi assim, Elias, caverna? Eu não consegui vencer Jezabel. Pelo contrário, ela matou todos, só como eu. E ela procurou matar. Então a frustração dele não foi podido vencê-la. E aí Deus diz, ó, recebeja, porque eu tenho aí 7.000, tem Josué, todo jeito aí que pode fazer a coisa. Mas eu queria, me permita, os dois versículos anteriores, de Isaías 12, depois o 10 e 12. Por que a gente sai com alegria? Por que a gente salta? Né? 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ela vai fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu designei. Mas lê o 9, por favor, versículo 9.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos Ou pensamentos. seja, eu tenho alguns pensamentos, algumas ideias, alguns projetos, eu tenho um plano, mas aquele não é o plano de Deus, não é o método, não é a obra de Deus. Mas ele fala que vai enviar a palavra para nós, e vai fazer prosperar. Não prosperar o meu caminho, o meu pensamento, o meu plano, minha ideia, mas o caminho, o plano, a ideia de Deus. Quando a gente Deus tem um projeto, tem um plano, tem um caminho. O caminho tem um projeto, tem um plano. E entra em choque com os meus. Eu não posso me frustrar, sofrer, me deprimir, porque não são os meus pensamentos, mas Deus tem o seu. E quando eu me conformo com isso, Ele vai enviar a sua palavra para fazer prosperar o plano dele. Amém. Nós cremos na palavra, e quem vai prosperar em nossa vida é o plano dele. E quando isso se cumprir, então acontece o versículo 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Será que isso é pouco? Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de nós. Mas não é literalmente Pavarotti cantando, não, irmãos. É a voz do Espírito mostrando que a natureza reage. A natureza reage à obra de Deus em nós também, sobretudo em nós. E as árvores do campo baterão palmas. Irmãos, eu já vi isso, as árvores bater palma. Eu já pude ver a alegria de Deus nas árvores. Amém. E eu creio que cada irmão é capaz de ver isso. Amém. A natureza. É por isso que eu amo tanto a natureza. Porque a natureza expressa a glória de Deus, assim como eu também. Amém. Isso aqui, irmãos, a gente está lendo isso aqui com misericórdia dos amados que vivem, dos amados que vivem tristes, que não conseguem servir a Deus sem os bens materiais. Que a pior coisa é você ter esse interesse miserável por as coisas materiais. O crente vive triste porque ele não tem o que deseja. E fica mais triste porque ora e Deus não dá. Porque Deus só dá quando Ele vê que a gente tem capacidade para possuir. E às vezes eu fico pensando que tem muita coisa boa que Deus podia me dar e Ele não dá porque eu não sei liderar com aquilo. Ele me mostra. Não lhe dou porque você não sabe. Você tem coragem de pegar um menino de 3 anos e dar 100 reais para ele? Pegue, meu filho, vá comprar bombom para você. Menino de 3 até 5 anos, você tem coragem? Por quê? Pois os crentes, a maioria não sabe o que faz. Deus vai dar para quê? E a Bíblia diz que Ele nos considera como quem? Foi o que Jesus disse. Como criança. Quem não se fizer como criança não vai lá para o céu. A palavra dele diz. Aí eu como criança quero. Aí Deus não me dá porque eu não sei liderar. Tá certo? Mas aqui é olha, meus irmãos, eu sou contra, e Deus também, contra a tristeza nos seus filhos. Deus não aceita o crente triste. Ele ama, mas Ele acha o crente ingrato, desentendido. Não é um cara grato, não é um cara que reconhece o que foi feito por ele. Ele se apega. Nós vamos lá para o Salmo 1 e o versículo 7. Não, Colossenses 2, 7. Será que é, cara?
Ah, é. Sim. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Se a gente não for isso aí que ele está dizendo que eu tenho que ser um cidadão arraigado nele, eu não tenho parte com ele de jeito nenhum. Você vê que quem é que está sustentando esse teto aqui? As bases. As bases. Se você tirar essas colunas, o que vai acontecer? É por isso que o crente ruim, que eu chamo de crente ruim, não é ruim como eu não, é ruim porque não compreende, não entende, é ingrato, não é grato a Deus pelo que ele fez. Se tirar essas colunas, o teto cai. E por isso que o crente triste vive caído mesmo, que ele não tem coluna, não tem base, não está firmado na rocha. Se construiu uma casa bonita, mas foi na areia, não na rocha. Aí você vê, meus irmãos, lá na igreja em Teresina, no domingo de manhã, tem umas mulheres que faz pena, cara, nos pedidos de oração. Umas senhoras bem-sucedidas, que a gente vê que elas têm poder financeiro, mas uma choradeira, uma coisa triste. Aí botaram o irmão Souza para pregar naquela manhã. Aí eu vou falo, as irmãs lembram dos pedidos que fizeram lá naquela hora? Lembro, Deus não vai fazer nada, viu? Pode ficar sabendo. Ô pastor, pelo amor de Deus, não vai fazer. Lhe garanto, ele não vai fazer. Porque se eu fiquei triste, que sou um cidadão que não sou nada, eu fiquei ignorando porque ninguém louvou o que Deus fez. Imagine ele. Irmãos, a gente tem que andar no sacrifício de Jesus Cristo. Eu duvido que você dê um filho só para morrer por Aracati, que está aí na miséria, na presença do diabo esses dias. Você não dá. E Deus mandou. E a gente não liga para isso, meus irmãos, não dá valor a isso. Um dia desse eu disse para uma pessoa amada e querida, pessoa numa tristeza, tu tá diferente, por quê? Não, eu tô sem prazer na minha vida. Ah, pois fique aí sem seu prazer. Tchau, viu? E deixa ele lá, vai pra lá. Eu vou estar associado com uma pessoa que é triste porque desejou, optou a ficar com a tristeza. Que é isso, um crente em Jesus Cristo, rapaz? Pois fique aí com a sua tristeza que eu estou indo. Deve ter ficado muito triste comigo. Esse cara é doido. Não vou ficar com ninguém triste, não. Onde eu estou é com alegria, rapaz. Fico rindo. Se você me contar uma história que não for para rir, eu vou rir à vontade. E você, para que você veio me dizer? Não contar nada. Mas olha, aqui a palavra de Deus falando do amor dele. É ele se mostrando. Certo? Jesus lá pregando, ele disse, vinde a mim, todos vocês, cansados, tristes, oprimidos, derrotados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Que é isso, rapaz? O cidadão disse, eu sou o caminho. O cidadão disse, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o que é que você quer mais fora disso? Verdade, caminho, verdade e vida. E o que é que você quer mais? Um fardo miserável que você tinha, ele tomou para ele. Lhe deu um fardo bom, novo. Você ama esse fardo velho? Você fica arraigado nessa coisa? Meus irmãos, eu digo com sinceridade. Outro dia preguei numa igreja triste e eu falei, meus irmãos, contei minha história e disse, sabe quantas vezes eu lembro disso à noite? Sim, nunca lembro. O que é que eu quero comigo mesmo, que eu podia ter feito
uma foto comigo pendurado para mostrar para vocês. Olha aqui, eu pendurado aqui, ó. Aí vocês, oh, coitado, o senhor sofreu demais. O que é que eu quero com isso? Eu olho lá para a cruz. Jesus Cristo lá pendurado por causa de mim. Quem devia estar lá era eu mesmo. Éramos nós que tínhamos que estar lá na cruz. Não Jesus. Aí eu fico com as coisas ruins e jogo fora as boas. Coisa maravilhosa aqui, a palavra de Deus nos garante essa vitória. Alguém quer ler o 2? Versículo 2. Nós estamos em Isaías 35, verso 2. Quer ler? Só, irmão, eu queria só falar sobre essa expressão. Confirmados na fé. Essa palavra confirmado, ela começa com o vocábulo, né? O radical dela é có. É quando eu me adequo, quando eu me conformo, quando eu crio a forma da fé. Não é quando a fé se une a mim e se adequa a mim, não. É quando eu me adequo à fé. Essa fé é aquela que foi predita pelos profetas e pela lei acerca do Filho. Então, quando eu me confirmo aquilo, quando eu me... Você está falando da fé. Saltareis com alegria. Os montes baterão as árvores palmas, os montes em cânticos. É quando isso é realidade em mim. Isso é ser confirmado na fé. É quando eu experimento isso que o Senhor disse. Porque a palavra dele não volta vazia. Aí o irmão Paulo salta. Radicados, edificados, oh glória, e confirmados na fé. Então é quando isso, essa fé, ela é minha. Quando ela é minha, essa fé. Não é quando ela é do outro, é quando isso acontece em minha vida. Você tá vivendo, né? Confirmados na fé. Epáfra falou isso para eles, que era o pastor deles. Paulo diz, olha, vocês confirmados como Epáfra ensinou a vocês. Não é como eu penso, como eu acho. 35:2. Isaías. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Amém. Amém. Que coisa. E a gente não pode, né? Nós não podemos. Por isso que ontem eu disse, igreja triste, doente, cega, fria, igreja desgraçada, não tem condição de desfrutar dessas coisas boas. E aí? Quer permanecer lá com teus problemas? Quer ficar lá na sua casa olhando o seu povo ruim? Seu povo que não é filho de Deus? Você quer ficar com essas vantagens aqui ou quer ficar com as derrotas da sua casa, da sua família? Às vezes eu louvo a Deus porque passei por o que eu passei. A sociedade é muito enganada. A sociedade é mais suja do que o sujo que você acha que é suja. Por isso. Porque não é nada, anda bonita, anda cheia de dinheiro, anda cheia de poder, tem tudo a ver com alegria, com sei lá o que, tudo é do mundo. Mas não tem isso aí, ó. Um dia eu disse para uma senhora, minha irmã, se a senhora não deixar o seu povo e ficar com Jesus Cristo, a senhora não vai ser vitoriosa. Mas o senhor quer que eu deixe meu povo? Quero, não. Deus é quem quer que você deixe. Ele manda deixar. Manda deixar. E você tem que aprender a deixar. Você pode deixar um paralítico lá e dar banho nele 3 vezes no dia.
trocar de roupa, de pano, de cama, fazer tudo para ele, mas deixou, tirou ele do seu coração, tirou ele do lugar que quem quer ficar é Jesus Cristo. O povo pensa que nunca mais pisa lá. Minha mãe é ruim, eu nunca mais quero ver minha mãe. Você tem que estar com sua mãe nos braços, porque Jesus Cristo tem o seu lugar em nossos corações, na nossa vida. Ele sabe onde vai ficar. Ele sabe e nos ama. Ele nos ama como a ama, né, pastor Oswaldo? Você vê lá em Oséias capítulo 11 e o versículo 4. Veja o que Deus fez. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. E aí, você quer ficar ainda com o jugo nas queixadas todo tempo? Depois que está com Jesus Cristo? Quer andar com esse cabresto maldito? Ele disse que tirou. E tem a comida. Ele que nos dá a comida. Não é o que você está comendo todos os dias, não. É pão. Ele disse: eu sou o pão da vida. Me comam. Uma expressão que não é muito bonita, mas ele disse no meio do povo: me coma. Porque eu sou o pão que não perece. Eu sou o pão que não apodrece. Eu sou o pão que não murcha. Eu sou o pão que tem o tempero certo. Os crentes preferem o pão que perece. Por isso que estão aí. Se a gente não ficar alegre, fica difícil. Tem. Pastor, é uma coisa muito difícil, essa questão do costume do hábito. Sim. Porque a gente é criado de uma forma para ter pena de todo mundo, ter dó de todo mundo. Muitas vezes a gente quer tirar a dor da outra pessoa e colocar sobre nós porque a gente acha que isso está sendo bonzinho. Mas ter os olhos abertos, de alguma forma, é você deixar com que o outro sofra aquela dor para ele crescer. Mas o que é que a gente faz muitas vezes? Acha que ser crente é eu estar chalerando, é eu estar apaziguando para ele não sofrer. Né? Aí, qual é a condição humana? É você entrar em conflito e achar que você não está sendo crente porque você não está chalerando, você não está sendo bonzinho. Mas isso é um amadurecimento também cristão. A gente tem que pedir ao Senhor para ter os olhos abertos, a nossa visão é para deixar o outro, orar por ele, mas confiar que a obra que vai fazer é o Senhor. Amém. E Deus é muito seguro quando Ele diz assim que ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas que não é fácil, exatamente por causa desse conflito que Sim. tem. Né? Mas eu quero dizer que Deus está dizendo que ame primeiro a Ele. Eu tenho que, tudo que eu vou fazer diante das coisas que eu quero, que eu gosto, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Amém. Porque Ele é quem quer ficar em primeiro lugar. Se eu for de acordo que Ele fique em primeiro lugar, Ele fica em todo primeiro lugar da minha vida. Porque Ele sabe que eu gosto disso. Outro dia eu estava orando e digo: meu Deus, eu gosto do Senhor porque o Senhor é macho. Deus não tem medo, Deus não tem dó. Estão entendendo? Quando Deus quer tirar o teu filho, Ele tira mesmo. Você pode arrancar os cabelos e rasgar os vestidos, mas Ele tira. Ele está querendo a criança e leva. E a gente não sabe disso. Para que está chorando? Chorando podemos chorar, mas chorar com alegria. Eu sei, Senhor, que você levou meu filho porque o Senhor pode. Muito obrigado. Mas por que não dizer muito obrigado?
Se você está de acordo com Ele, se Ele está em primeiro lugar na sua vida, você vai dar graças a Ele, porque Ele levou teu filho. Outro dia teve um acidente com um menino lá, que eu vi o menino criança, e eles me chamaram. Eu cheguei lá 3 horas da manhã, era longe, para fazer a cerimônia, e fiz 3 horas da manhã. E eu falei que eles estavam tudo doido, tinha 21 anos. Eu disse, meus irmãos, vamos louvar a Deus, porque podia acontecer alguma coisa com Samuel, chorando que eu amava ele. Podia acontecer uma coisa pior com Samuel do que isso que aconteceu. E eles ficaram sem entender. Mas pastor, e tem coisa pior do que a morte? Tem sim. Tem coisa pior do que a morte. A gente precisa louvar o nosso Deus com todas as coisas. Mas aqui o versículo 2 diz que abundantemente. O que é isso? O que está falando dessa abundância? O que é abundantemente? Na realidade ele fala da glória do Senhor naquele lugar que antes era um ermo, deserto. Ele fala que o que vai ocorrer é que ali o Senhor vai pôr a glória dele. E esse deserto era nós. Esse deserto era o nosso interior, nossa vida. E ele vai dizer, ali eu vou pôr a minha glória. Esse florescer do Líbano, esse florescer, esse júbilo, esse resplendor do Carmelo e do Saron, que é o local das rosas. Ele disse, ali é a expressão da minha glória, nossa vida. Mas aí eu me aborreço e digo, eu quero ficar no ermo mesmo. Sou crente em Jesus Cristo, amo a Jesus Cristo, vou para o céu, mas eu quero ficar no ermo mesmo. Eu decidi a ficar no ermo. Eu quero ficar naquela situação. E no fundo, o que a gente quer é que as pessoas olhem para nós, sim, você eu, de todo o coração, em nome de Jesus. Eu quero que as pessoas tenham pena de mim. Eu, Oswaldo, diante de Deus, eu tenho a síndrome do coitadinho. Em 1 grau, eu quero que as pessoas tenham pena de mim. É verdade. Sabe por que eu estou rindo? Porque eu lembro que quando eu cheguei no meio dos crentes, que alguém fazia qualquer coisa, uma mínima coisa, aí eu falava assim, mas que é isso? Você está fazendo isso comigo? E as pessoas não sabiam quem eu era. E falavam assim, e o que é que tem? Eu disse, que é isso, cara? E eu? Você está fazendo isso comigo, rapaz? Mas eu tinha razão, né? Tinha vindo de uma tortura miserável. Passei muito tempo pendurado de cabeça para baixo, que às vezes eu fico... hoje, às vezes eu fico como quando você abre os olhos lá dentro d'água. Quando mergulha que abre o olho, você não tem aquela sensação com os olhos abertos lá dentro d'água. Tem dia que eu estou desse jeito o dia inteiro. Porque passei muito tempo de cabeça para baixo. Pendurado. Estão entendendo? Mas aí quando eu falava, mas meu irmão, aí eu contava a história. Aí ele vinha, ô meu irmão, que coisa eu não sabia. Pronto, aí eu ficava coitadinho, era uma beleza. Aí um dia eu criei vergonha. Digo, rapaz, vamos sair é disso. Eu sou uma pessoa de Deus. Eu tenho tudo lendo na minha Bíblia, as coisas. Como Deus me tratava, eu não era aquilo. Deus me tratando como um cidadão do céu. Deus me tratando como menina dos seus olhos. Deus me tratando como um dos pequeninos dele. Mas que coisa boa, e eu naquela vida desgraçada. É como tu também. Com teus problemas nojentos lá. Deus tem a maior raiva disso. E Deus não vai tirar não, você vai ficar com eles. Vai ficar sabendo, vai morrer triste. E a pior coisa é um defunto triste. Chega lá, o bicho tá, a gente nota. Eu tinha um amigo juiz e ele teve um problema e ele passou 100 dias em coma. Aí o médico passava a dizer assim, doutor fulano de tal, deixa essa raiva, rapaz. Ele adoeceu porque brigou lá com a briga que ele pegou. Ele era muito meu amigo. E a família me contrata, isso vai sair. Não sai não. Mas aqui falando da abundância de Cristo, irmãos. Eita coisa boa.
Onde Jesus habita, existe alegria, paz, amor, vontade. É uma coisa tão importante que a mãe diz assim: eu perdi meu filho, porque entrou nessa igreja, nessa lei dos crentes, e agora ele está socado lá, não vem nem na minha casa. É tão bom que a gente não quer deixar o povo. A gente deixa até de ir, se não tiver cuidado, deixa de pregar o evangelho, deixa de visitar, deixa de ajudar os outros, porque é bom estar junto. E você sabe que o Espírito Santo não quer, às vezes ele não quer a gente junto demais e agita o ninho para que a gente saia para falar do Evangelho de Cristo. Amém. Com alegria. Amém. Não triste. Coisa boa. Então essa palavra eu estava vendo hoje, eu estou tão alegre, você nem sabe, eu estou alegre demais. Estou tão alegre que eu peço aos votos para ficar falando, para me alegrar mais, que eu quero ouvir. Que coisa boa, rapaz. Nós somos ricos. Amém. Riquíssimos. Dá graças a Deus. Nós temos privilégio, nós somos pobres, somos aperreados, temos dificuldades, cheios de necessidade, mas creio num Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que criou os céus e a terra. Esse Deus tem poder, ô triste, para te colocar entre os reis. Está entendendo? Para que tristeza? Quando Deus quer, Ele coloca. Ele me colocou já. Diretamente Ele me coloca entre... A gente convencer, para a gente não esquecer, a partir desses dias que nós passamos aqui, quando quiser ficar triste, lembrar das palavras. Claro, que é isso. Já sempre das palavras. Você veja como Deus lhe trata. Deus lhe trata com alegria. É verdade. Pois bem. Em Gálatas diz que ele é rico para com aqueles que o invocam. Tá vendo? Não dá trabalho, não. Não dá trabalho. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Ele é tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que Paulo disse assim: se aparecer um anjo do céu pregando outro evangelho, a não ser esse que nós estamos pregando, que nós estamos ouvindo, se aparecer esse anjo pregando outro evangelho, não haja consideração na sua mensagem. Ele considerou como quem? Anátema. Está entendendo? Nós temos que louvar o nosso Deus e agradecer pelo que Ele fez. Pelo que Ele fez. Nosso Deus é maravilhoso. Deus é tão bom que Ele acaba com a minha necessidade. Ei, coisa boa. Pela graça. Pode olharem para lá que tem uma visita chegando. É o irmão Jacinto, o homem de Deus. Estão entendendo, meus irmãos? O negócio é abraçar o irmão. Eu posso livrar desse abraço para ele. Meus amados, que coisa boa. Graças a Deus. Abundantemente. Que coisa maravilhosa. Vamos ler o terceiro. Terceiro versículo. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Está vendo? Você que não tem mais capacidade, a tristeza tomou conta do seu corpo, o desânimo. Está entendendo? Suas mãos perderam a agilidade, os joelhos estão desconjuntados. Tá mandando aí, ó, te ajeita. Tá mandando, ó. Eu estou falando com os tristes, com as pessoas que se acomodaram na tristeza, no sofrimento,
nas pessoas que faziam como as viúvas do meu tempo. Eu sou velho, as viúvas do meu tempo, elas usavam luto, não tirava mais, pensando no defunto, usavam um chale na cabeça e vinha aquela coisa toda preta vindo, a gente se assustava, as crianças, as velhas, viúvas. Há muitos crentes que vivem daquele jeito, com esse chale, com esse manto de injustiça sobre si. Mas aqui diz diferente. A palavra de Deus está mandando jogar isso fora. Certo, irmãos? Aí, Irmão Souza, discernida mais uma vez. Passou o microfone, Mardoni. O sobrenatural, espiritual. A gente já falou sobre aquelas pessoas que se entregam ao sofrimento e porque querem mesmo serem vistos como coitadinhos, né? Se você se entregar ao sedentarismo, você morre mais cedo. Você não vai exercitar. Se você observar, a maioria dos homens da Bíblia caminharam muito. Todos eles caminharam. O próprio Davi, 15 anos caminhando no deserto de Judá. Abraão, Moisés. E eram homens que foram fortalecidos na idade madura. E às vezes a gente, dentro dos problemas, se deprime, vai para o quarto, se tranca, e aí vai morrendo. E morre. E quando ele se fortalecer as mãos frouxas, e como é que se fortalece? No exercício, no trabalho, na ação. O irmão Daniel ali, ele diz muito que a luxúria, os prazeres estragam o homem. Se você cria alguém num ambiente muito confortável, muito cômodo, sem responsabilidade, você cria um monstro. verdade. O cara falando que me contou esses dias, desabafou, ele era o rei do iate, do jet ski, quando tinha muito dinheiro, esbanjando, começava segunda-feira a farrear. E quando veio a crise, que ele quebrou, a mulher foi embora. Eu falei, tá aí o problema. Você deu coisas para ela. E quando ficou somente o Felipe, que é o nome dele, ela não queria Felipe, queria as coisas. Então, às vezes, nós queremos conquistar as pessoas com as coisas. E aí, quando isso não acontece, nos entregamos à morte. Então, o fortalecimento é você valorizar você, a pessoa de Cristo em você, e saber que Ele é poderoso em você, e que você é capaz de fechar a boca dos leões, de você derrotar exércitos, só pedir ao Senhor que abra a sua visão, porque você não é um coitado, você é mais que vencedor. Amém. Graças a Deus. O versículo 4 agora. O capítulo 35 de Isaías. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Eu vou continuar surdo e cego. Me enraivo e falo, eu vou ficar com a minha cegueira. Essa é a igreja de hoje. Eu vou ficar surdo, vou ficar com a minha surdez. Eu vou continuar mudo. Me encrenco com Deus, o Senhor fez isso, mas eu não quero, eu vou ficar do meu jeito. E na igreja. E outros vêm e fazem a mesma coisa. E a igreja? Qual a sua qualidade? Qual é a qualidade de uma igreja que é cheia de surdo e cego e desorientado? Mão frouxa, joelhos desconjuntados. Deserto. Você quer permanecer nisso? Você quer permanecer? Tem razão. Seu marido não presta, lhe maltrata, você tem razão. Deus vai lhe dar razão, não dá nunca.
Sua mulher lhe persegue porque ela é incrédula. São dois reinos na sua casa. O reino de Deus e do diabo não se unem. Vai permanecer assim, sem Cristo, sem as promessas gloriosas. Isso é o procedimento da igreja de hoje. É se encrencar com as coisas de Deus e ficar com as do outro. Você pode muito bem deixar o seu marido para servir a Deus lá junto com ele, fazendo comida, sendo submissa. Tem muitos pastores que... Me encontrei com um pastor uma vez e ele me apresentou uma mulher. Ela apanhava muito do marido. Só aí, pastor, eu tenho aqui uma serva de Deus. Todo domingo essa mulher leva uma pisa, porque o marido dela disse que se ela for para a igreja, ela apanha e ela vem e ele bate. Eu digo, mas olha, minha irmã, manda ele dar pisa no pastor. Não, você vai morrer no pau. Eu disse, que é isso, pastor? O senhor está dizendo à mulher que desobedeça ao marido, que não seja submissa? O marido, ele pode dizer à mulher crente, filho de Deus, com todas essas promessas, você não vai à igreja, ela tem que não vir, porque se ela tem essas promessas, ela obedece o marido dela, que a palavra do Senhor manda. E aí? Mas aí o pastor diz, muito bem, minha irmã, venha, só que quem apanha é ela, não é o pastor. O pastor gosta que os bancos encham aí, está entendendo? O filho, o pai proíbe, não venha, obedeça ao seu pai. A Bíblia diz que tem ricas promessas para o filho que obedece o pai. Pastor, não venha meu filho. Aí o filho fica numa vida miserável porque obedece o pai e tem que obedecer o pastor. E são dois senhores e ele tem que escolher ou obedecer o pastor ou obedecer o pai. E eu falo para os filhos, obedeçam seus pais, porque a promessa de Deus é rica para os que obedecem. Mas vamos continuar com essa palavra gloriosa. Deixe pai e mãe. Sabe, pergunte a Jesus Cristo, como o Senhor mandou deixar meu pai e minha mãe. Como é isso que eu não entendo? Que Ele vai lhe dizer o que você deve fazer. Aquele que não deixar pai, Ele não disse, não deixar mãe, não deixar casa, não deixar campo, por mim não é digno de mim. Então você fica sem entender. Pergunta para ele, que o Espírito Santo nos convence e nos ensina. E ele ensina de uma maneira maravilhosa, que você pode ficar sem a igreja, mas não fica sem a palavra dele. Certo? Então vamos obedecer a Deus. Tudo que Deus faz. Você vê que a sociedade de hoje é uma sociedade suja. Não está suja? Está suja. A sociedade não tem mais condição. Eu lembro que quando eu comecei a usar drogas, eu fui expulso da minha terra porque a sociedade era limpa. Eu quero dizer, toda pisa que eu levei e prisões que eu tive foi o vindo das autoridades. Você não pode estar no meio da sociedade. Eu lembro que quando eu saí, eu tinha vontade de matar quem eu encontrasse primeiro. Podia ser minha mãe, porque sofria apanhando e ouvindo. Você não pode ficar no meio da sociedade. Jovem, de 18 anos, de 22, de 25, que precisa estar no meio da sociedade. Eu não tive esse privilégio. Estava com o Daniel ontem e estava dizendo a ele, eu perdi minha mocidade. Vocês que são jovens, aprendam, ouçam isso e aproveitem a sua vida da mocidade, que eu não tive juventude. Por quê? Porque eu me encrenquei com o direito e falei, vou ser errado. Pela graça de Deus, Ele poupou minha vida e hoje eu estou aqui pregando o Evangelho de Cristo. Mas perdi a mocidade. Quando eu vejo um jovem, eu tenho inveja dele. Aí eu tenho pena, digo assim, puxa, se eu fosse tu, cara, eu ia fazer as coisas boas e aproveitar esses 20 anos que você tem, é maravilhoso, 18, 17. Eu perdi tudo isso. Me lembro que no dia que eu completei 15 anos de idade, eu levei um tiro. Eu tenho a bala no crânio. E por aí foi indo. Já pensou um jovem, com 15 anos já está numa situação dessa? Aí eu vou permanecer nessa ignorância, com a Bíblia me falando das coisas boas de Deus. Jesus disse, se você não falar
Se você não se exercitar na palavra de Deus, quem é que clama? Já pensou uma pedra gritando? Está entendendo? Por causa de você é um crente relaxado, um crente acostumado com as coisas, que não visam com a santidade de Deus, não tem condição de falar do Evangelho, porque não tem testemunho, podendo se consertar diante de Deus e se tornar uma pessoa feliz. Estão me entendendo? Uma pessoa feliz pregando o Evangelho, mostrando o caminho do reino de Deus, que é Ele, Jesus Cristo. Meus amados, nós vamos ler no livro de João, capítulo 9, versos 6 e 7. Evangelho de João, capítulo 9, versos 6 e 7. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Você lembra que a irmã leu aquele versículo dizendo que os olhos dos cegos seriam abertos e ouvidos e tal, não lembra? Eu estava falando desse Jesus Cristo aí, ó. Esse Jesus Cristo está no meu coração, está no teu coração. E nós somos ricos por isso. Amém. Nós podemos fazer. Diz ele que aqueles que creem nele farão obras maiores do que as que ele fez. Mas como eu posso fazer alguma obra boa triste, sofrido, murmurando? E você sabia que o mundo, ele descobre quando você está triste. E tem gente que já conhece a palavra de Deus, mais ou menos, e diz assim: mas você é um crente triste desse jeito? Nunca sofreram isso? Já falaram comigo, um tempão atrás. Mas você que é crente em Jesus Cristo, uma pessoa que pode ter alegria, está numa tristeza dessa, eu ficava envergonhado. Mas como ficar alegre se eu queria ficar triste mesmo? Que o crente triste, ele gosta de tristeza. Ele não quer mudar. Vamos ler o verso 6 de Isaías 35. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Olha que coisa boa. Será que o irmão Souza tem razão para andar triste? Agoniado? Se o ouvido não foi aberto, tem. Está vendo? Se os olhos não viram, tem. Paulo pede espírito, sabedoria e revelação. Iluminar os olhos do vosso Deus. Está vendo? Para que saibais. Está vendo aí? Está vendo aí, igreja? Está vendo aí, igreja triste? Igreja agoniada? Igreja sensível? Ei! A gente não pode nem olhar para muitos crentes que ele... O senhor está me olhando assim por quê? Digo, eu não estava nem te vendo. O que é que o senhor acha do irmão fulano de tal? O que é que você quer que eu ache? A igreja vive disso, olhando para um olhando para o outro, reprovando. E quando você tem um só que você gosta, 2 ou 3, você fez um julgamento tão grande para trazer bondade para aquele, e errou do mesmo jeito que você julgou os maus. A palavra de Deus diz: não julgue o bom por bom e nem o mal por mal.
A nossa função é só se alegrar no Senhor. Certo? Só se alegrar. Essa alegria, ela é constante nas nossas vidas. Vamos ler. Pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros do rio. Amém. O deserto está lá. Tem água lá. Às vezes não vemos a fonte. Mas a fonte está lá. É verdade. Você pode chegar assim e dizer, mas aqui tem rio. Rio que corre, águas tranquilas. Isso é lá na tua casa, quando você se desgarrar daquela... Viu? Quando você se separar dos seus problemas, na sua casa cria um rio, não cria? Cria um rio. Não sei se esse pregador ele é doido. Mas o que foi que criou lá na casa da viúva, que foi falar com Eliseu? Que ela tinha só a botijinha de azeite lá. O que foi que houve lá no quarto, quando o profeta disse, entre lá no seu quarto, tranque a porta, junto com seus filhos, e daquela botija vai enchendo as outras vasilhas que a senhora tomou emprestado. O que foi que criou lá no quarto daquela mulher, viúva? Criou um jorrante lá. Sabe o que é jorrante? Azeite jorrando. Se aquela viúva tivesse tomado vasos vazios, muito, ainda hoje estava lá o jorrante. Está entendendo? Esse mesmo jorrante pode entrar na minha casa. Com tanto problema que tem lá. Os filhos das trevas, que são os filhos, que são a esposa, que é marido, que é vizinho, que é irmão, eles não têm esse jorrante, mas o crente em Jesus Cristo tem. Você pode levar nome de doido, de fanático, mas você louva a Deus por o que está lhe acontecendo. E nas orações ainda diz, muito obrigado a Deus por as novas experiências que eu estou tendo. Porque o azeite, disse o pastor Oswaldo ontem, que é o brilho. Certo? Eu estou falando aqui, meus irmãos, a gente tem direito a todas essas coisas. Está falando aqui de Jesus Cristo, do vindo, daquele prometido, daquele que Maria disse, eu vou ficar grávida, uma virgem que não conheço homem, não tenho marido, não aceito de jeito nenhum. E o anjo foi lutar com Maria. Foi pregado de uma forma toda especial pelo Espírito, até que ela disse o quê? Foi o que Maria disse? Eu sei que vocês têm preconceito com Maria, por causa da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não tem nada com Maria, não. Quem tem a ver com Maria é Deus. Os crentes têm preconceito. Quando falam em Maria, eles lembram da Igreja Católica que joga fora, mas não é assim, não. Mas o que foi que Maria disse quando o anjo convenceu? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Olha aí, olha o jorrante aí, ó. Olha o rio no ventre de Maria. Quando entrou, ela ficou tão feliz que disse, a minha alma se alegra com a presença do meu Salvador. Ela não lembrou de pedradas, ela não lembrou de alguém que disse, olha aí a moça grávida. E ela não lembrou sendo arrastada por as praças. Ela não lembrou de coisa nenhuma. Olha, por favor, vamos lembrar disso. Maria não lembrou dessas coisas, era perigoso uma moça ficar grávida. Hoje fica, não tem nada. O pai abraça e leva, o pastor apresenta lá na igreja. Mas naquele tempo não era assim, não. Um dia desse eu vi um pastor apresentando um filho de prostituta na igreja e eu lembrei, oh meu Deus, como as coisas ficaram diferentes. Me deu vontade de botar a palavra na boca daquele pastor e disse, por favor, venha o pai aqui, junto com a mãe, e quem sabe quem é o pai? Estão me ouvindo? A igreja é triste, a igreja desconhecida,
A igreja que não é grata a Deus, são essas coisas que surgem no meio dela, por causa da desobediência a Deus. Porque... Tem duas fontes, irmão senhor. Sim. Zacarias 13, 1. E Joel 3, 18. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Amém. Amém. Tá vendo que coisa boa? Só ele tem poder para remover a praga do pecado. É perigoso, bicho. 3,18 de Joel. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Amém. Sitim. Tem uma fonte na casa do Senhor. Amém. Vamos ouvir isso? O rio sai lá do trono. Olha, você não quer isso. O rio sai lá do trono. Pro teu coração. Você prefere as coisas materiais? Você prefere o pão que perece? Você prefere as coisas negativas? E você tem direito a esse rio aí, ó. Essa fonte gloriosa. Você tem direito. Isso é promessa de Deus. Isso aqui, o profeta está falando do que ia acontecer com esse Jesus Cristo glorioso. Eu lembro que na morte de Jesus Cristo, a palavra lá diz assim: o qual deu-se a si mesmo por nós, para nos remir de todo pecado, viu, crentes? De todo pecado, não sobrou nada. E nos purificar um povo exclusivamente seu. O mundo não tem parte. É exclusivamente de Deus. Um povo zeloso, especial, de boas obras. Hoje a gente vê o esforço de quem quer ser bom. Não tem esforço, não. Efésios 2,10 diz: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Os crentes são muito tolos. Em vez de ficar arraigado nessa palavra gloriosa aí, fica lá na tristeza. Desista. Desista da tristeza. Você tem medo. Tem uns crentes medrosos. Eu lembro que eu fui trabalhar numa casa de recuperação e as irmãs da igreja disseram assim: ô pastor, eu tenho muito cuidado no senhor, porque o senhor, eles podem lhe pegarem lá. Pega não, minha irmã. Lá tem um povo que usa droga mesmo. Foi preciso falar isso. São ladrão mesmo. Mas eles decidiram ir para uma casa de recuperação para melhorar. E lá eles vão ficar com meus filhos. Você está com raiva disso também, por isso? Com meus filhos amados. Me chamam pai, me abraça, me beija. Quando eu vou embora eles choram. E aí? Você fica triste com isso? Mas eles tomaram uma decisão. Eu vou deixar as drogas, eu vou deixar o mundo do crime e vou ficar lá submisso ao que me mandam fazer. E nós aqui, os crentes, não temos submissão a esse Deus glorioso. Quero permanecer na minha tristeza, nos meus negócios. Quero permanecer na minha vida. E a gente conhece por as orações dos homens, quando diz: ó Deus, Criador dos céus e da terra, eu peço, glorifico o teu nome, e peço que o Senhor, ainda chama de Senhor, venha me ajudar a fazer isso e aquilo.
Mas ele é quem é o maior. Deus vem, dá uma ajudazinha para ele. Às vezes eu fico vendo, tenho vontade, já disse a alguns crentes, que eles olhem para o homem que pega peso pesado, todo mundo sabe disso. Aí encontra uma pobre, uma mulher fraca, de idade, com 20 quilos na mão, e ela fala assim: ô moço, me dê uma ajudinha aqui com essa bolsa. Você acha que esse homem que levanta 300 quilos vai dar ajuda para a velha? O que é que ele vai fazer? Vai tomar isso, leva ele mesmo na mão. Então nosso Deus é poderoso. Deus não vem me ajudar, Ele faz. Certo? Eu tenho dificuldade porque eu sou um cara que sofro muita sequela. E tem vezes que eu tenho que fazer uma coisa e eu não tenho condição de fazer. E eu oro a Deus: meu Deus, eu peço para o Senhor fazer isso, que eu não tenho condição. Você pode me chamar de doido. Aí eu me levanto e faço tudo aquilo e agradeço. Muito obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor fez. Amém. Você crê nisso? Amém. Porque eu não tinha condição. Eu vejo Deus fazendo. Agora eu tenho que ajeitar os joelhos e as mãos para que Ele me use. Deus precisa disso. Levanta tu que dorme, Ele diz. Certo? Um dos problemas é que assim, a gente faz muita confusão. Quando Jesus chegou para aquele cego e disse: você quer ver? Quero. E o Senhor passou aquele barro lá, molhado, com saliva nos olhos dele, e disse: vá lá se lavar e se apresente. Então ele fez e aconteceu. A palavra está fazendo o mesmo conosco hoje. Não é cuspindo nem passando nos olhos, mas é dizendo: o mesmo Deus que disse haja e ouve. Ele está dizendo. Agora, um dos problemas é que a gente despreza as profecias. A gente não tem prazer na lei do Senhor. Ele está dizendo aí que a gente despreza. E eu falo, sabe o quê? A gente não considera. Não há consideração. A gente lê a palavra de Deus, entra no ouvido e sai no outro. E não há consideração. Aí você vê como Satanás, eu admiro Satanás nesse aspecto. O que Satanás fez? Você falou ontem do avanço da tecnologia, do progresso. Eu hoje esqueci de desligar o Wi-Fi. Não sei se alguém desligou. Mas eu desligo na hora da mensagem. E quando termina, todo aperreado querendo que ligue o Wi-Fi. É verdade que alguns, porque tem trabalho, tem comunicar ruim, ficou. Mas na realidade é porque a gente quer estar com os olhos fixos aonde? Numa situação, em algo que é virtual, em algo que só anima a nossa alma, e a gente foge da realidade, e aí a gente vai ficar, já está escravo disso, essa tecnologia. E o que vai ser essa geração com a palavra de Deus? Pergunte aqui, nessa sala aqui, quantos, e não é bom perguntar, quantos já leram a Bíblia? Quantas vezes por dia põe os olhos na palavra? Como é que Deus vai falar? Como é que Deus vai agir? Se só a palavra vivifica, a palavra é viva, encheios da palavra. E como é que Ele vai fazer, irmão? Se a gente se firma nos preconceitos e despreza a verdade. E aí, irmão, o que vai ser essa geração? E o pior que compra, desculpe-me, eu não sei como. Eu estou louco para trocar o meu carro, mas eu tenho dificuldade. E eu que sou um homem que tem o meu salário fixo todo mês. E eu vejo pobre que diz: hoje eu não pus a comida para comer e compra um celular de R$3.000.
e sob a ameaça do ladrão roubar bem facinho. Então eu não entendo isso. Que seja o cara que não tem o que comer e compra, sei lá, por R$1.000. Eu não entendo. Essas coisas que ele falou aí, e os irmãos ouviram, tudo isso é Senhor nas nossas vidas. É um montão de Senhor. E Deus diz que o homem não pode servir a dois. Imagine um montão desse. E ele serve a todos eles. E Deus fica só com a migalha. Pode prestar atenção na sua vida mesmo. Deus fica só com as migalhas. Nada de primícias. Deus está perdendo as primícias dos crentes. Faz pena, não faz? O dono da vinha, hoje, ele não se interessa mais para dar a fruta mais bonita para Deus. E às vezes a gente não entende porque a gente sofre, porque a gente está triste, porque a gente está acontecendo coisa com a gente. Que Deus está perdendo o que Ele deseja de mim. Eu dou para outro e não para Ele. E aí? Se a gente quisesse, a gente ficasse assim, reunidos, falando nessas coisas da nossa vida. O irmão Jacinto conta as coisas da casa dele, do trabalho dele, com que ele convive lá no Rio Grande do Norte. Eu lá em Teresina também falo a mesma coisa. E a gente não tem vergonha de contar da nossa besteirada, o que a gente faz de errado. Dá um conserto, meus irmãos. Tem crente que fica quieto e vai enchendo aquele vaso de coisas negativas. Estão entendendo? E permanece nisso. Termina dando outra coisa. Nós temos família. Nós temos uma amizade com o povo que não tem nada com o Evangelho. E nós não temos como pregar o Evangelho, porque ele diz assim: que diferença faz tu de mim? Se você está é a mesma coisa. Aí você, mas aí é no coração, é não sei aonde. Não, ele quer ver. O bicho quer ver. E a palavra de Deus manda você mostrar o quê? Frutos. E não existe mais frutos. Por que não existe fruto? Porque nós estamos separados da videira verdadeira, como a gente falou ontem. Mas agora nós vamos ler o verso 6, é o 7. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Amém. Essas coisas fracassadas era você, antes de aceitar Jesus como Salvador. Estão entendendo? Os caras levantam a mão aceitando Jesus Cristo como Salvador, permanecendo na sujeira, no desânimo, na desconfiança e cantando hinos. Mas a palavra de Deus diz que muitos louvam o seu nome com os lábios, ou só me louvam com os lábios. Deus disse: eu estou enjoado das ofertas de vocês. Deus fala dos templos, dos cultos, das festas que são feitas pensando que louvar Deus de jeito nenhum. Deus gosta da simplicidade. Deus gosta que mesmo pouca gente tenha essa vantagem outra que você viu nesse versículo, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, que haja o quê? Alegria. Alegria no reino de Deus. Jesus disse: assim na terra como no céu. Você fica pensando: meu Deus,
como é que nós vamos para o céu sem ter a vida do céu aqui? Temos que ter a vida do céu aqui, lá junto com o teu povo ruim. Às vezes eu fico pensando que essa praga dessa droga aí, ela veio para fazer uma diferença. Eu já disse que no meu tempo só pobre usava drogas. E ele era expulso da região. Não era da casa dos pais, não era do lugar que morava. Tinha que sair. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu sofri tanto por isso quando é hoje. Eu estou trabalhando com os filhos de papai. Tem gente que diz assim, se meu filho ficar bom, pastor, eu lhe dou 10 mil reais. Tem que guardar teu dinheiro aí, pai, para ele usar droga, teu filho. Está entendendo? Eu comecei a dizer com alegria, como vingança. Está entendendo, pastor? Toma. Eu sofri porque era pobre, agora tu é rico, tá aí, ó. Tu é da sociedade, toma a sociedade. Está entendendo? Mas hoje, pela graça de Deus, quando eu conheci esse evangelho, que nós estamos falando dele aqui, eu tenho dó, eu choro com o pai, choro com a mãe, apesar de dizer, toda a culpa é sua. Porque todo rapaz que usa drogas, a culpa é da mãe e do pai. Se aqui tiver alguém que tenha filho drogado, saiba que você tem a maior participação nisso. Se você ficar triste, pode ficar. É verdade. E Deus me usou para trabalhar com a família, porque a família é pior do que o drogado. Uma vez você falou isso há muitos anos atrás, você falou assim, a primeira droga que o filho usou foi o pai. Os pais. A primeira droga que ele usou foi os pais. Aí o irmão depois não concorda. Claro que não concordo. Mas é. E a gente percebe que o problema é que ele não concordava porque ele era passivo, ele achava que não tinha feito nada de mal. Era a passividade dele. O cara trabalhava pouco, se deitava na rede, deixava a mulher resolver tudo. Aí não acompanhava os filhos, não cuidava. Eu não concordo, porque eu sou passivo, não fiz mal aí. Só sou passivo. Só sou um banana de casa. Por isso. É por isso. Por ser banana em casa, é por isso. Meus irmãos, só tem um meio de criar filhos. É aquele meio que a palavra do Senhor disse. Ensina o teu filho a andar no caminho que ele deve andar. Para andar toda a vida. Quando ele envelhece, não esquece. Alguém tem que saber primeiro o caminho para ensinar, né? Tem primeiro que saber o caminho. Outro dia eu falei com o pai, fui grosseiro, pastor. Ele está criando um neto que tem 4 anos. E eu disse para ele, você sabe para que é que esse menino vai ser ou não? Ele disse, a Deus pertence. Eu estou perguntando, lhe fiz uma pergunta. Você está sabendo o que é que ele vai ser? Já está mostrando o que é. E o pai que está criando não vê. A avó disse, não pastor, mas nós estamos orando. Eu digo, tenha cuidado nessa oração sua e quando for falar com ele, senão ele vai fazer o que eu estou dizendo antes do tempo. Eu lembro que um tempão desse atrás, quando começou as coisas, não está com muito tempo não, eu lembro daqueles 2 rapazes que eram militares e casaram. Lembro? E eu disse para as pessoas amigas, você sabe uma coisa, esses 2 rapazes estão andando, colocando os bois, estão colocando o carro depois dos bois. Aí o irmão disse, por quê? Eu disse, porque não precisava eles. Não precisava eles ficarem, eles ficavam na igreja mesmo. Mas o senhor é de acordo? Eu não sou de acordo nada. Essa igreja fria, essa igreja que não crê, essa igreja que não glorifica o Senhor, essa igreja que não agradece o que Deus fez, enviar o seu filho para morrer por nós, ela está sujeita a tudo que não presta. Daqui a 10 anos você vai ver onde essa igreja está. Com drogas, com ladrão, com gente, com prostituição.
A prostituição entrou na igreja, e aí? Isso aí você pode mostrar. Entrou sim. Adultério entrou na igreja. Foi abolido o mandamento, não adulterarás. Tem pastores deixando a esposa porque envelheceu e casando com uma irmã da igreja. A mulher e os filhos ficam tristes, abandonam a igreja, ele vai viver na igreja, a igreja toda aceita o procedimento nojento do pastor. Já está acontecendo. E essa igreja tem que aceitar essas coisas mesmo, porque ela não fica nessa palavra que nós estamos ouvindo aqui. As famílias, viu, rapazes crentes, estão trazendo as moças para casa. O pastor, quando fala com os pais, não, pastor, porque na minha... Um dia desse um me disse, não, pastor, porque na minha casa ele tem mais segurança. Manda esse macho ir para as quebradas, rapaz, com essa prostituta. Você não é crente em Jesus Cristo? Por isso que muita gente não gosta de mim, cara. Que é isso? Que absurdo. Você não respeita seu pai e trazer uma prostituta da sua casa, na frente do pai e da mãe. Eu tenho meus sobrinhos no Recife, fazem isso de dia e de noite. Um dia, são militares, homens já que são autoridades maiores. E eu disse a eles, se eu fosse um jovem, eu ia acabar com esse ninho de vocês aqui no pau. Você viu que eu falei para eles? Mas irmão, você tem coragem, tio? Tem sim. Não faço que eu não tenho mais força. E o meu cunhado disse, mas na minha casa quem manda sou eu. Você não manda em nada, rapaz. Você não manda em coisa nenhuma. Se mandasse, você não estava com esse chiqueiro aqui. Está entendendo? São crentes. E aí? O que é que nós vamos fazer? Ah, mas o senhor é do tempo antigo. É? Essa palavra também é do tempo antigo. Aqui, ó. Não estou dizendo que você, namorado, não pode vir para a casa da moça. Se você for um crente em Jesus Cristo, você tem todo direito. Se você for honesto, se você respeitar, se você glorificar o nome do Senhor, se você for uma pessoa direita, tudo isso. A moça pode passar uns dias na casa do namorado, o que é que tem? Se for crente em Jesus Cristo, o que é que tem? Não tem nada. Mas por o proceder que se vê, não é de cristão, camarada. Que é isso? E a palavra de Deus está se ausentando. Se ausentando. Se ausentando. Cada dia, e a igreja querendo ter direito. Direito a quê? Eu estava uma vez numa cidade, que eu ando em muitos lugares, e tinha um rapaz lá no fim, e eu perguntei aqui o pastor, aquele jovem lá de camisa quadriculada, é da igreja? O senhor conhece? Não, ele é da igreja, um irmão maravilhoso, ele está usando droga, pastor, aquele cara. Certo? Quando terminou o culto, eu disse a ele, vem cá meu irmão, tu é crente? Confessa pro pastor aqui, tu está usando drogas? É, pastor, eu estou usando mesmo. E aí? Eu lembro que eu estava na casa do Geneton, que vocês conhecem. E Geneton estava com um caseiro maravilhoso, limpando a piscina, homem de confiança do Geneton, pessoa já de casa. Ele disse, pastor Geneton, o senhor conhece bem esse rapaz? Conheço, uma pessoa boa. É da minha casa, meus filhos gostam dele, ele usa droga, pastor. Eu não acredito. Usa, cara. Bora lá falar com ele? Eu nunca tinha falado com esse rapaz. De longe eu vi, usuário de droga, se vê. E assim como é droga, é outras coisas. O que é que tem que o pastor chegue lá e converse? Que eu conversei com ele, é meu melhor amigo em Fortaleza. Ele teve que dizer para o pastor Geneton que usava drogas. Fala, filho, fala para ele que é teu patrão. Fala para ele, Geneton, mas pai, tu sabia que tu fazia isso? Não, macho. Aquele jeitão dele. Estão entendendo? Eu estou dando o nome porque às vezes os irmãos pensam que eu sou mentiroso, que eu falo muito com essas coisas. Mas está lá Geneton, ele pode lhe dizer isso. E aquele rapaz jogou fora o que tinha. O que é que tem que fale? A igreja é para ouvir mesmo. Certo? A igreja é para ouvir. Outro dia uma pessoa me disse, mas a igreja é um pronto-socorro. De pessoa mentira. A igreja é noiva.
Igreja tem que estar ataviada. Igreja tem que ter respeito. Igreja é a esposa do Senhor. Nada com hospital não, rapaz. Tá conversando besteira? Tá lá o pronto-socorro, que o pastor é o Satanás tomando conta de tudo. E vão tudo pro inferno. Com essa história da igreja pronto-socorro. Igreja é uma coisa boa, rapaz, limpa. Então, pela graça de Deus, eu não me incomodo, irmão, de sair de pé. Se vocês quiserem, eu vou embora agora. Pela graça. 5 minutos, já terminei. Então, pela graça de Deus, depois vamos voltar a terminar. Aqui tem umas coisas tão boas que você não sabe que coisa boa tem aqui na palavra. Nós precisamos comer essas coisas, irmão. Estão entendendo? Aí eu vou, peço desculpa aos irmãos. Peço perdão se alguém ficou triste. Se ficou triste comigo, me perdoe. Se você não perdoar, o problema é seu. Vai ficar aí com a tristeza, vai ficar aí com suas coisas erradas e a carga desgraçada. E Jesus, Deus é inimigo de carga, porque Deus sabe tirar carga, irmão. Deus tirando, a Bíblia diz lá em Oséias que ele faz a ferida e ele mesmo sara. Você não quer ser sarado? Amém. Deus abençoe. Amém.